Boa noite. Boa noite, igreja. Estou ouvindo você aí da sua casa, falando boa noite. Boa noite. Tudo bem? Queria compartilhar uma história com você. Antes de começar essa palavra, amém? Posso contar uma história para você? Pode. Tinha um rei, né? Um rei, ele chegou e fez uma competição no reino, né? Ele falou que queria que todos os pintores do reino fizessem um quadro. E esse quadro teria que representar a paz. Então ele queria botar um quadro na sua sala e ele queria que botasse um quadro que representasse a paz. Um quadro que representasse a paz. Fez uma competição. Cada pintor fez uns vários quadros. Selecionaram 2 quadros entre todos. E um dos quadros era um lago com a água parada, assim, um lago sereno, né? Com umas plantas do lado do lago, um ambiente que você olhava assim para aquela imagem e você falava, é um ambiente de silêncio, de paz, de tranquilidade, te dava essa sensação de paz, aquele quadro. E o outro quadro que foi selecionado, por incrível que pareça, era um penhasco, uma cachoeira caindo num penhasco, numa situação de tempestade. Uma tempestade e um penhasco, né? E uma cachoeira despencando. Então, quem olhava aquele quadro imaginava aquele barulho de água, né, batendo lá nas pedras, olhava aquela tempestade e falava, não, isso não pode ser um quadro de paz. Como selecionar esse quadro entre os melhores, né? E o rei foi olhar cada um desses quadros. E ele ficou observando os quadros. Ele observou muito bem, como ele era um conhecedor de arte, né? Ele escolheu o quadro da cachoeira. Aí todo mundo ficou, mas como assim, rei? Como é que você escolheu o quadro da cachoeira? Aí ele mostrou, num penhasco, tinha uma fenda na rocha. E essa fenda tinha um ninho com um filhote de passarinho. E sua mãe dentro desse ninho. E ele falou, isso aqui representa a paz. A paz não é a falta de caos fora. A paz não é como está o que está fora. A paz é o que você está sentindo no meio da confusão. E é exatamente isso que está acontecendo hoje. Hoje tem muitas pessoas que estão no meio da confusão, mas estão em paz. Tem muita gente que está no meio da paz, está tudo tranquilo, não tem problema, mas está desesperado. Então a paz, ela é um estado de espírito. A paz é o que a pessoa vive no meio de uma confusão. Você não tem como ter a paz se você não tem a confusão para comparativo. Amém? Queria começar deixando essa história. E hoje eu quero falar sobre Davi, né? Eu queria falar sobre a unção de Davi. Hoje de manhã o bispo pregou sobre as 3 unções que Davi recebeu. E eu quero falar sobre a primeira unção que Davi recebeu. Eu quero me estender mais nessa primeira unção. E essa unção, ela aconteceu, antes de nós abrirmos a Bíblia, o versículo que eu vou abrir é 1 Samuel 16, a partir do verso 10. Eu vou ler do 10 ao 13, mas eu queria contextualizar para você. Samuel era o profeta, o grande profeta de Israel. Samuel vai e Saul, que era o rei de Israel, estava desobedecendo a Deus, não fazia o que Deus tinha designado para ele fazer. E Deus fala com Samuel e fala assim, eu vou ungir um outro rei. Eu vou ungir um rei e vou tirar Saul e vou colocar esse rei. E aí ele chega para Samuel e fala assim, vá até a casa de Jessé, porque de lá eu vou ungir o rei. Samuel ficou preocupado, né, de Saul o matar, né, porque ele poderia matá-lo, né? Ele falou, mas como eu vou fazer? Não, você vai lá e fala que você vai fazer um sacrifício. Ele pegou um bezerro, foi para Belém, que Jessé morava em Belém. Chegou lá em Belém, ele falou, Jessé, vou fazer um sacrifício na sua casa. E fez com que Jessé o recebesse num banquete e que seria feito um sacrifício a Deus lá na casa dele.
Quando chegou lá na casa dele, Jessé estava com 7 filhos no salão. E aí eu vou ler aqui a partir do verso 10, que diz assim, ó, 1 Samuel 16, 10. Não sei se vão colocar ali na tela para você acompanhar, mas se não botar não tem problema, eu leio aqui. Ó, 1 Samuel 16, 10 diz assim, assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os moços? Então Samuel, ele falou, é esse filho? Não é. É esse também não. É esse também não. Depois que passou os 7 filhos, não tinha mais filho no salão. Aí ele falou, acabaram-se os moços? Falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo e formoso, de semblante e boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Eu me fiz uma seguinte pergunta. Você imagina que o maior profeta de Israel vai visitar uma casa. E essa casa que ia fazer um sacrifício nessa casa. E essa casa fez um banquete para receber esse grande profeta. Essa casa que fez esse banquete para receber esse profeta, estava com seu pai e os 7 filhos para receber o profeta. E tinha uma pessoa que não estava lá, que era Davi. Davi, eu sinto assim, eu fico pensando, tem alguma coisa errada nisso, não tem? Se vai uma pessoa muito importante na sua casa e você não é convidado, ou você não é lembrado, ou você é esquecido. Tem muitas pessoas que se sentem assim. Elas se sentem desprivilegiadas, esquecidas. Elas sentem que não contam, né? E Davi devia se sentir assim. Seus irmãos estavam lá para receber o profeta. Seu pai preparou um banquete, mas Davi não estava. Mas Deus queria ungir Davi. E sabe o que eu acho interessante? É que Deus faz muito isso. Deus, ele pega pessoas que são improváveis e levanta. Deus pega pessoas que não têm capacidade e levanta. E mostra. E as pessoas ficam chocadas. A gente fica pensando assim, mas meu Deus, como que essa pessoa conseguiu isso? Como essa pessoa fez isso? Porque Deus, ele não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Amém? Então, Deus escolheu Davi e ele recebeu essa unção. Depois que Deus vê o potencial que tem em você, né? Eu escrevi aqui, ó, Deus busca pessoas normais para fazer coisas espetaculares. Eu escrevi também, ele procura os rejeitados para serem reconhecidos. Ele foi reconhecido no meio dos irmãos. Ele procura os excluídos para serem honrados. Para que o seu nome, o nome de Deus seja glorificado. Deus, ele faz isso. Ele glorifica o nome dele quando ele capacita o incapaz. Amém? Então, passou um tempo, Saul ainda era rei. Deus tinha mandado ungir Davi, mas Saul ainda era rei. E muitas vezes acontece isso também contigo. A gente vai, no final, fazer uma ministração sobre unção, mas às vezes as pessoas acham que quando você é ungido, você já vai direto. Só que, na verdade, a unção, ela capacita você. E depois você tem um treinamento até você chegar no posto, né? E aconteceu assim com Davi. Ele recebeu a unção, mas ele ainda era um menino. E Saul continuou como rei. Mas olha que interessante. Eu vou abrir lá em 1 Samuel 16. Eu vou ler do verso 14 agora em diante. Do 14 ao 23. Que diz assim, ó. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram, eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor, a seus servos, que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito mau vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te achará melhor. Então disse Saul aos seus servos, buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo.
Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente e vigoroso, homem de guerra e prudente em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, que está com ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, um odre de vinho, um cabrito, e enviou Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul, e esteve perante ele, o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. Sucedia que quando o espírito mau vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa, tocava com a sua mão, então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Olha só isso. Vê se isso tem a ver com a tua vida. Eu fiquei assim impressionado com isso. Davi é ungido rei, e Saul não sabe de nada, Saul é o rei. Davi é ungido rei. Se Saul descobre que Davi foi ungido rei, Saul mandava matá-lo na hora, porque ele ia roubar o trono, né? Mas o que Deus faz? Deus coloca Davi no reino, para ficar do lado de Saul. E eu fico impressionado, sabe por quê? Por que Davi foi colocado para estar junto de Saul? Porque Davi recebeu a unção. Agora você imagina se Deus tira ele do campo e leva ele direto para o reino, para ser rei. Ia ser um desgaste, não ia ser uma boa, né? Então Deus levou Davi para aprender o que é ser um rei. E até o que não é não ser um rei, né? Porque Saul fez muita coisa errada. Então Davi foi levado para o reino para estar junto com o rei. Eu fiquei pensando muito nisso, porque Deus começou a me mostrar que Moisés foi levado para estar junto com o faraó, para aprender a ser um estadista. José foi levado para a casa de Potifar, para poder ser um administrador. Vocês estão entendendo o que Deus faz? Deus pega as pessoas. O que acontece hoje? A gente fala de unção na igreja, principalmente para os cristãos, e a pessoa pensa assim: eu fui ungido. Então acha que Deus vai te colocar lá daquele lugar direto. Só que não funciona assim. Você tem um tempo de treinamento. Deus coloca você com pessoas para te treinar. Muitas pessoas querem ganhar dinheiro, ser um empresário, ser um milionário, mas elas não querem aprender. Muitas pessoas querem ser um grande pastor, um grande homem de Deus, mas não quer servir primeiro. As pessoas querem receber a unção e ir para lá, pá! E achar que Deus faz assim. Só que Deus não faz assim. Deus não fez assim com Moisés, Deus não fez assim com José, Deus não fez assim com Davi, e Deus não vai fazer assim com você. Deus vai te preparar, Deus vai te colocar com pessoas, muitas vezes vai criar atritos, vai criar problemas, vai criar coisas que vão fazer você crescer para você se tornar aquilo que Deus te chamou. O teu propósito tem um caminhar para o teu propósito. O teu propósito, ele tem uma faixa de treinamento, um tempo de treinamento. Se você não suporta o treinamento, você não vai chegar no teu propósito, querido. Você sabe o que eu acho? Eu acho interessante, principalmente dentro da igreja. Se você é cristão, até desculpa eu estou falando, mas sim, principalmente dentro da igreja, a pessoa tem fé e acha que as coisas vão se transformar da noite para o dia. Deus unge, depois começa o tempo de treinamento. Depois do treinamento, Deus te coloca no lugar. E lá você também vai ser desafiado. O que acontece com Davi? Davi, ele estava nos aposentos do rei, vendo seus acertos, seus erros. Ele ficou familiarizado com o palácio. Ele viu como se comportavam os empregados. Ele viu como o rei falava com os soldados. Fica imaginando, né? Davi, menino, num campo, cuidando de ovelha. Aí vamos dizer que fosse como algumas pessoas acham que é. Davi recebeu a unção e pá, virou rei de Israel. Ele não saberia nem falar no reino. Ele não saberia nem como se comportar. Ele não saberia nem como encontrar com outros reis de outros países e relacionar. Deus teve que colocar ele dentro do castelo para ele aprender isso. E muitas pessoas não entendem isso. Deus te colocou num lugar para treinamento. Se você acha que você trabalha, olha aqui que Deus estava falando comigo. As pessoas acham que trabalha por um salário. Se você só trabalha por um salário para pagar suas contas, querido, você está perdendo muito. Porque isso para você tinha que ser o seu treinamento. Você tinha que estar ganhando muito mais do que dinheiro. Você tinha que estar ganhando experiência. Você tinha que estar ganhando relacionamento com pessoas. Você tinha que estar ganhando a preparação para ser quem você realmente vai ser quando Deus te unge. Amém?
Então eu queria que você... Posso contar mais uma história? Eu vejo essa história, eu ouvi essa história e eu lembrei, caramba, como ela tem a ver, né? Porque eu penso assim, eu vejo isso, eu que estou falando, não é a Bíblia não, tá? Davi foi chamado para estar no reino e falaram assim, Davi, tem uma função para você. Qual é a função? A função é tocador de harpa. Você vai tocar harpa, tá? Então, toda vez que pedirem para você tocar harpa, porque o rei está passando mal, está sendo atormentado, você toca a harpa, ele se acalma e você vai embora. Eu não vejo Davi fazendo isso. Eu vejo Davi chegando antes da hora. Eu vejo Davi tocando a harpa. Eu vejo Davi sendo útil. Eu não vejo Davi fazendo só o necessário. As pessoas que só fazem necessário são medíocres. As pessoas que só fazem necessário, elas são ordinárias. Não é xingando, não. Ordinária é que a pessoa é simples, é normal, né? É ordinária. A pessoa que só faz o que é pedido. Tocador de harpa, eu não vejo Davi tocando só harpa. Eu vejo Davi querendo saber o que foi falado. Eu vejo Davi conversando com o pessoal de guerra. Tanto que depois você olha lá na frente, você vai ver que Saul deu uma missão para ele, ele foi lá e matou as pessoas. Ele estava ambientado na guerra, né? Por que ele estava ambientado na guerra se ele era tocador de harpa? Ele ia lá no treinamento dos soldados, ele estava envolvido nas coisas, ele se metia nas outras coisas. Todo mundo que só faz o que é pedido, só recebe o mínimo, o ordinário. Se você é uma pessoa ordinária, você só faz o normal que é pedido, você vai ser uma pessoa normal. Agora, se você quer ser uma pessoa extraordinária, você tem que ser extraordinário em todas as coisas. Você tem que fazer além. Então, essa história que eu queria te contar é uma história que um homem tinha um barco. Esse homem tinha um barco e o barco estava todo descascando. Não sei se você sabe, mas o barco de madeira, ele de tempos em tempos, ele descasca e tem que ser reformado. E ele contratou um moço que restaurava barcos. E ele falou assim, eu queria saber quanto você me cobra para você restaurar o meu barco, você lixar e pintar o barco. Aí o rapaz lá, o homem, deu o preço, ele aceitou o preço e o cara foi reformar o barco. Quando o cara estava reformando o barco, ele viu uma brecha no assoalho, né? Porque para pintar o barco, ele tirou o barco da água. E ele viu uma brecha no assoalho. E ele pensou, puxa vida, essa brecha aqui no assoalho, ele não conseguiu falar com o dono, e ele restaurou a brecha. Ele foi, botou madeira, firmou a brecha, fechou a brecha, restaurou e pintou o barco, e voltou o barco para a água. Os dois filhos desse homem chegaram num final de semana, que o barco já estava pronto, pegaram o barco e foram para o mar. Aquele homem, sabendo daquela brecha, porque ele sabia da brecha, e ele pensou assim, meu Deus, eu esqueci de falar da brecha com aquele homem que ia pintar o barco. Meus filhos vão morrer. O barco vai afundar, meus filhos vão morrer. Eles foram para longe. Só que ele ficou desesperado. E logo depois seus filhos chegaram e estava tudo bem com seus filhos, porque a brecha tinha sido restaurada. Ele procura esse homem e ele dá um valor muito alto na mão desse homem. E esse homem pergunta, por que você está me dando esse valor? Ele falou assim, porque você restaurou aquela brecha. Ele falou, mas a brecha era muito pequena. Não teria problema nenhum, você me contratou para pintar o barco, eu reformei a brecha não me custou tanto assim, não precisa me dar esse dinheiro. Ele falou, esse dinheiro que eu estou te dando é porque você salvou a vida dos meus 2 filhos, quando você restaurou aquela brecha sem te pedir fazer isso. E sabe o que acontece? Essa história, quando eu ouvi essa história, eu falei assim, meu Deus, essa história encaixa como uma luva nessa palavra. Por quê? Porque as pessoas que só fazem o que é pedido, elas não são extraordinárias. Uma pessoa extraordinária faz acima do que é pedido. E essa pessoa cresce. E essa pessoa se destaca. E muitas das vezes aquelas pessoas ordinárias, elas olham para essa pessoa e falam, ele teve sorte. Ele não teve sorte. Ele foi extraordinário. Esse homem foi extraordinário. E ele mereceu essa oferta que ele recebeu. Amém? Então eu queria que você pensasse assim, nós temos alguns tipos de pessoas, né? Eu queria hoje falar sobre isso, porque quando Deus ungiu Davi, ele deu um propósito para Davi. A unção, ela traz capacitação. Os reis do século XV, século XIV, eles eram ungidos, né? Até pela igreja, né? Para poder trazer capacitação para serem reis. E o rei Davi, ele foi ungido pelo profeta para trazer capacitação. A unção dava autoridade e dava capacitação.
Depois tinha um treinamento, tinha todas as coisas para cumprir o propósito. E eu quero perguntar para você, você nem sabe qual é o teu propósito? Primeiro tipo de pessoa, que nem sabe qual é o propósito. Porque hoje nós vamos fazer uma unção aí na tua casa. Hoje você vai receber essa mesma unção que Davi recebeu, a unção que deu propósito para a vida dele, aí na tua casa. Depois eu vou te explicar como você vai receber. Então, Davi, ele recebeu uma unção, e essa unção deu propósito para a vida de Davi. E eu vejo que tem pessoas que não têm nem propósito de vida. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. É a música da vida da pessoa. A pessoa não tem propósito de vida. Você pode estar falando para mim, pastor, mas você não sabe nada da minha vida. Eu tenho 70 anos, eu estou em casa, trancada por causa desse Covid. Você tem um propósito de vida com 70 anos. Se a pessoa, com 80 anos, se a pessoa ainda não morreu, ela tem um propósito a cumprir. Você tem um propósito a cumprir, você não é um peso morto. Pastor, mas você não sabe da minha vida, eu sou deficiente físico. Você tem um propósito para cumprir. Eu tenho um problema mental. Você tem um propósito para cumprir. Nada que você me falar vai te dar outra resposta. Você tem um propósito de vida. E esse propósito você pode não saber, você pode não conhecer. E essa é a minha oração hoje por você, que você conheça esse propósito. Nós vamos fazer uma unção no final dessa palavra aqui. E você sairá hoje dessa live, desse vídeo, ou o que seja, querendo saber o teu propósito de vida. Amém? A segundo tipo de pessoa, então, primeiro tipo de pessoa, você nem sabe qual é o seu propósito. Você pode estar como Davi, se sente rejeitado, excluído, esquecido no campo. E hoje, o profeta foi na tua casa, através dessa televisão, para poder te falar que você está sendo ungido por Deus. Você está entendendo que isso aqui não é uma história da vida de Davi, é a tua história de vida. Se você não sabe que você tem um propósito, hoje eu estou invadindo a tua casa através desse vídeo para poder te falar que você tem um propósito e você vai ser ungido hoje. Em nome de Jesus. O segundo tipo de pessoa é que você sabe que você tem um propósito, mas você nem sabe o que é isso. Você fala, não, Deus me chamou, não, Deus me tirou de um lugar, não, eu tenho um propósito de vida, eu sei que eu tenho um chamado de Deus, mas você está perdido no meio disso. Você está esperando que alguém te chame para você tocar a harpa para o rei. Você recebeu uma unção, você já entendeu, você já aceitou Jesus, você já frequenta a igreja, mas mesmo dentro da igreja você se sente perdido. Deus tem que te dar um propósito que você entenda, que você veja. Você tem que encontrar isso. Essa tem que ser o teu objetivo de vida. Buscar o propósito de Deus. Ninguém é totalmente feliz quando não entende o propósito de Deus para a sua vida. E eu não estou falando propósito, então eu tenho que ser pastor para ter um propósito de vida. Não. São várias coisas que você pode fazer. Você tem um propósito de Deus aqui na terra. O de Davi foi ser rei. E nem foi dos melhores reis. O teu propósito de vida pode ser ajudar pessoas, pode ser conquistar, pode ser mentorar pessoas, pode ser, o teu propósito de vida pode ser vários. Auxiliar pessoas. O teu propósito de vida, se você entende que você tem um propósito, mas você se sente perdido, hoje nós vamos orar e Deus vai falar contigo em nome de Jesus. O terceiro tipo de pessoa que sabe do propósito, sabe qual é o propósito, entende tudo que tem vivido, mas está cansado. Por que essa pessoa está cansada? Porque ela entendeu o propósito, ela recebeu uma palavra de Deus, foi forte para ela essa palavra, ela entendeu o que é, mas passa o tempo e não acontece. Passa o tempo e não acontece. Acontecem coisas, pessoas são levantadas, pessoas fazem coisas com ela, rejeitam, e ela se sente rejeitada, e ela fica, será? Essa pessoa hoje está com dúvida no coração dela, porque ela pensa assim, será que realmente eu fui chamado por Deus? Será que tudo aquilo era verdade? Será que aquelas palavras que eu ouvi, será que aquilo era verdade? A dúvida entrou no teu coração. Então hoje nós vamos orar com você e você vai ser ungido. E você vai tirar toda a dúvida do teu coração, porque Deus te chamou para um propósito. Amém? Quarto tipo de pessoa. Você entende que você tem um propósito, você tem vivido experiências tremendas,
entende que essas experiências são preparação, se sente realizado e você está aguardando uma chance. Você quer uma chance. Primeiro, sabe qual foi a chance de Davi? A chance de Davi foi Golias. A chance de Davi foi lutar contra Golias. Tudo na vida que ele passou foi preparação. Primeira preparação, ele lutou com o urso, com o leão. Primeira preparação, foi rejeitado pela sua família, lá no início. Depois lutou com o urso, com o leão. Depois ele foi viver com o rei. Viu o temperamento do rei, que o rei era difícil, atormentado. De repente, apareceu Golias na vida de Davi. Uma oportunidade de um confronto. Sabe o que acontece? Tem muitas pessoas que sabem que tem propósito, sabem que tem a direção certa, que estão na direção certa, mas foge do confronto. Sabe por quê? Porque o confronto é difícil. O confronto é você tomar a decisão. Eu conheço pessoas que entendem que tem um chamado para uma coisa, mas só que é muito difícil tomar essa decisão. Porque essa decisão você tem que rejeitar algumas coisas. Você tem que acontecer coisas que você tem que faltar alguma coisa. Sabe? Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. De repente o teu propósito é ter uma grande empresa, mas o teu salário ali, como é que eu pago as minhas contas? Eu não vou ficar aqui. De repente o teu propósito é ser um grande líder, um grande homem de Deus. Mas você pensa assim, eu não posso me dedicar 100% a isso, porque eu tenho que sustentar a minha casa, a minha família. Então eu tenho que ser isso aqui, ó. Porque se eu for isso, eu sustento a minha casa, a minha família. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você tem que identificar o teu propósito e você tem que aceitar ir para o confronto. O confronto não é bom, o confronto é desconfortável, o confronto é dolorido, o confronto tem risco de vida? Tem. O confronto tem risco de vida. Davi estava em risco de vida. Pô, ele era um cara, sei lá, de 1,60 m para lutar contra um cara de 4 metros. Você acha que tinha risco de vida? Um garoto contra um cara experiente. A Bíblia fala que ele era um soldado experiente, que a lança dele pesava não sei quantos ciclos. Agora eu não lembro o número. A lança dele devia pesar metade do peso de Davi. Então o confronto é difícil mesmo, é dolorido. Mas o confronto é necessário. Ele só saiu da posição que ele estava. Ele recebeu unção, capacitação, ele recebeu treinamento até aquele dia, e naquele dia ele foi para o confronto, e ele teve vitória. E aí ele começou a apontar para ser rei. Ele ainda não foi rei nesse momento, teve perseguição. Então, se você não quer perseguição, se você não quer confronto, você quer ficar quietinho, você nunca vai cumprir o propósito de Deus para a tua vida. Amém? Então, a quinta pessoa tem vivido o propósito, tem se deixado ser usado e entende que as suas experiências foram para trazer ela até aqui. Essa pessoa, ela entende, ela é feliz porque ela está cumprindo o seu propósito de vida na Terra. Então, como é que a gente vai fazer? Né? Eu escrevi aqui, ó, Davi foi rejeitado pela família, mas aprendeu a ser um pastor no campo. Ele lutou com o leão e o urso para proteger o rebanho. Isso deu experiência para ele vencer Golias. Com a unção de Deus, né? Ele venceu Golias por causa da unção de Deus. Ele conviveu com Saul e seus generais. Isso lhe deu experiência de como ser e como não ser um rei. Ele passou horas na presença de Deus. Ele escreveu quase a totalidade dos salmos. Davi escreveu quase todos os salmos. Ele cumpriu seu propósito aqui na terra, mesmo tendo milhares de defeitos, como eu e você. Se você ler, você vai falar 1 Samuel, 2 Samuel, você vai ver que Davi era um cara que tinha muito problema. Mas ele cumpriu o seu propósito. Ele morreu velho, realizado, e ele deixou um legado. O símbolo do povo de Israel até hoje é a estrela de Davi. Aquela estrela não era o símbolo de Israel, aquela estrela era o símbolo dele, e se tornou o símbolo de Israel. Ele deixou um legado. Ele, depois que morreu, ele deixou um legado. Coloca a mão no teu peito, agora no teu coração. Senhor, nós ungimos agora o coração, as emoções, que representam as emoções. Ô Senhor, vem tirar toda dúvida, toda insegurança, todo medo.
Ô Senhor, todos aqueles sentimentos que Davi teve quando não foi nem convidado para o banquete. Talvez você, meu irmão, seja uma pessoa que não foi convidada, que se sente excluído, rejeitado. E nessa noite, Deus restaura isso na tua vida. Você não é um rejeitado, você é filho de Deus. Deus te recebe hoje como Pai. E essa unção te dá propósito de vida, independente da tua idade, independente da tua história, independente das circunstâncias que você vive hoje. Deus começa a te dar propósito de vida nessa noite. Um propósito de servi-lo, um propósito de ser melhor do que você é, um propósito que vai fazer com que você enfrente gigantes, sim, mas que você saia vitorioso. Em nome de Jesus, um propósito que você vai entrar na posição de rei. Você vai entrar na posição de sacerdote da tua casa. Em nome de Jesus.